Vamos falar agora sobre pandemia aqui no Brasil. O país registrou, na última semana, o maior número de mortes pela Covid desde o início da pandemia. Pois é, foram 1.105 óbitos, em média, por dia, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. No total, já morreram quase 240 mil pessoas no país. E a necessária vacinação em massa está distante. Até agora, apenas 2,4% da população receberam pelo menos uma dose da vacina. Várias cidades brasileiras, inclusive, estão sem vacina. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que a vacinação será interrompida na quarta-feira e só deverá voltar no dia 22, quando está prevista a chegada de novas doses da Coronavac. Vou falar agora sobre Araraquara. A prefeitura de Araraquara, que fica ali no interior de São Paulo, proibiu a circulação, então, de pessoas sem que elas justifiquem, depois de detectar 12 casos de variante do coronavírus. Além de restringir essa circulação de pessoas pela cidade, os horários de abertura do comércio também foram reduzidos. Daqui a pouquinho eu vou conversar ao vivo com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. Daqui a pouquinho eu converso com ele para a gente entender, então, essas medidas e a situação do sistema de saúde na cidade. Enquanto tudo isso está acontecendo, tudo isso que eu descrevi está acontecendo, Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração, isso na tarde de domingo. Dessa vez ele estava em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde ele passa o carnaval. Bolsonaro e seus seguranças se encontraram com apoiadores na praia. E a grande maioria das pessoas estava sem máscara, como a gente pode ver então aí nas imagens. A Secretaria de Saúde do Estado classifica a região como de risco potencial gravíssimo. Isso quer dizer que os índices de morte são altos e a pandemia está em expansão. Falar um pouquinho sobre essa situação com o Fernando Brito, jornalista, editor do Tijolaço, com quem eu estava com muita saudade de conversar aqui no Bom para Todos. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, não tão bem quanto você, que teve as férias e voltou agora glamurosíssima delas, mas parece que as férias não aconteceram quando a gente repete o noticiário. Bolsonaro aglomera nas praias, Bolsonaro não usa máscara, a vacinação não anda, enfim, tudo parece tão igual que nós nos sentimos presos numa armadilha do tempo. E o pior é que nessa armadilha parece que a gente vai penetrando para lugares muito mais perigosos. Esse caso que você mencionou de Araraquara, ele ainda não é, mas ele é potencialmente gravíssimo. Eu explico. Araraquara é uma cidade de aproximadamente 240 mil habitantes, onde registrou-se um crescimento muito grande no número de casos e no número de óbitos nesses primeiros dias de fevereiro em relação ao que aconteceu em janeiro. Segundo os números que eu tenho, em janeiro, Araraquara teve 23 mortes durante os 31 dias do mês. E agora, em fevereiro, já estava com 27 mortes nos 13 primeiros dias do mês. Então, quer dizer, uma subida bem superior a 100%, e, sobretudo, segundo a informação do secretário de Saúde de São Paulo, o Dr. Genor Stein, com uma mudança no perfil das vítimas e dos contaminados, caminhando para uma faixa etária mais jovem. Então, isso provocou um interesse extraordinário no que estava acontecendo lá e levou à testagem genômica dos vírus que estavam provocando essas infecções. E a conclusão foi de que naquela amostra, apenas naquela amostra que foi testada, havia 12 casos com a variante dita P1, que é a variante amazônica mais fortemente transmissível, aparentemente mais letal e aparentemente mais suscetível de provocar efeitos mais graves em pessoas de idade mais baixa do que aquele grupo do qual, infelizmente, eu participo, que é dos 60 anos ou mais. Então, este
é o caso que está colocado diante do país, e não é só Araraquara, houve 3 casos identificados em Bauru, e houve também um em São Paulo, além daqueles casos, que ao contrário desses, que são autóctonos, que são de transmissão local, além dos outros casos de pessoas que vieram do Amazonas portando essa nova variante do vírus. Então, isso coloca um drama muito grande, porque a gente sabe que, sendo mais transmissível, essa variante tende a se espalhar com mais velocidade. E se espalhando com mais velocidade pode ajudar a mudar o perfil, não apenas do número de mortes em relação ao número de infectados, porque essa parece ser uma das suas características, como também passar a atingir uma população mais jovem. E isso é algo que vai ter que ser muito bem patrulhado. Acho que vai ser difícil que Araraquara escape de um bloqueio epidemiológico, com restrições, inclusive, de circulação, como, aliás, sabiamente, o prefeito Edinho Silva já tomou, decretando lockdown na cidade. Mas a gente sabe também que, como o negacionismo avançou muito, isso gera reações políticas muito fortes. Eu não queria estar na pele de um administrador como ele, que está forçado a tomar medidas restritivas dentro de uma sociedade em que os maus exemplos, a falta de disciplina social, estão sendo as tônicas. E não é por ignorância da população. A gente tem isso nos segmentos mais elitistas, inclusive. No Rio, ontem, veja só que curioso, Thalita, fecharam com polícia um baile de carnaval num restaurante dentro do Jockey Club, símbolo da nata, do creme de la creme da sociedade carioca. Então, como dizia Elis Regina, tá down também no High Society. Nós vamos ter que encarar essa realidade, e está difícil encarar essa realidade num processo que a sociedade passou a viver nas últimas 3 semanas, que eu estou chamando no blog de síndrome da poliana. É claro que todos nós ficamos satisfeitos, emocionados, comovidos de vermos os nossos velhos ou meus colegas de velhice sendo vacinados. Meu pai, de 90 anos, a mãe de muitos amigos meus, todos emocionados, todos realmente comovidos, por eles estarem tendo essa chance. Só que, do ponto de vista epidemiológico, essa vacinação inada é praticamente a mesma coisa. Ela tem valor humanitário, porque são vidas de gente que está sendo preservada com a vacinação. Mas valor epidemiológico de deter, de sentirmos uma melhoria no grau de transmissão, de infecção, ela não possui. Você mencionou aí que nós temos 2,4% da população vacinada. Se você considerar que a população para ser vacinada é mais ou menos 75% da população total, esse número sobe um pouquinho para 3%. 3 semanas de vacinação, 3% da população imunizada, significa que nós vamos ter 99 ou 100 semanas até adquirir uma cobertura de 100% na primeira dose. Então, veja, 100 semanas são praticamente 2 anos. Cada ano tem 56 semanas. Então, nós vamos chegar a fevereiro, março de 2023 para alcançar isso. Não há nada mais distante do que aquela previsão do Pazuello de que nós iríamos imunizar 50% da população até meados do ano e 100% até o final. Isso não existe mesmo, a gente sabendo que, claro, você não pode simplesmente projetar mecanicamente a vacinação que você teve até agora, com uma escassez imensa de vacinas, com a vacinação que você vai ter adiante quando as vacinas forem menos escassas. Mas quando é que as vacinas serão menos escassas? Nós temos a vacina real, que é a Coronavac, essa vacina que existe, que corresponde a 85% do total de vacinas disponíveis no Brasil, porque o restante é aquele quebra-galho que se importou da Índia. Temos a Fiocruz, que depois de muito tempo recebeu menos da metade da quantidade de insumo farmacêutico ativo que deveria ter recebido no início de janeiro. Recebeu agora, no início de fevereiro, e só vai conseguir colocar para uso da população, entre o dia 15 e 19, o primeiro 1 milhão de doses. Primeiro 1 milhão de doses. Você, pelo número, você tem ideia do que isso representa uma população de 200
14 milhões de habitantes, praticamente. Então, é quase nada. Há um problema sério. Essa vacinação a conta-gotas que a gente fez, aqui no Rio foi uma coisa ridícula. O dia do pessoal de 99 anos, o dia do pessoal de 98 anos. Ora, não deixamos o velhinho de 97 passar à frente do velhinho de 98. Eles não conseguem nem passar à frente um do outro, gente. São pessoas que estão praticamente em igual situação de fragilidade. Chega a ser debochado isso. Então, nós atrasamos a vacinação dos, digamos, velhos mais jovens para fazer um estica. Não me engana que eu gosto do que temos vacina. O Rio de Janeiro estava vacinando, ou está vacinando, porque ainda não parou, está vacinando 15 mil pessoas por dia. O estado do Rio de Janeiro vacina 15 mil pessoas por dia. Isso corresponde a 0,01% da população. É como se nós estivéssemos imunizando a cada dia uma pessoa num universo de 10 mil. É só você calcular. Está mais fácil ganhar de Mega Sena. A Mega Sena, 1 em 10 mil chances, uma pessoa tem de ser vacinada com esse esquema. Então, isso é uma maldade, isso é uma crueldade. Isso, sobretudo, produz um efeito político muito ruim. Porque se nós temos vacinas hoje, mesmo poucas, nós temos porque a população, a opinião pública pressionou. A opinião pública exigiu vacinas. A opinião pública deixou mal um governo que se negava a trazer vacinas. Na verdade, a opinião pública foi a grande responsável, muito mais do que os governantes, pela chegada da vacina no Brasil. E quando a gente amaina o sentimento popular de que é necessário vacina, encantando a população com uma cena artificial de uma proteção a um universo de pessoas que, embora seja querido, importante e digno de todas as atenções e privilégios, é muito pequeno, nós estamos levando a população a reduzir essa pressão e diminuindo as nossas próprias chances. Porque se nós estivéssemos num país onde a população estivesse totalmente mobilizada exigindo vacina, até para os nossos governantes conseguirem pressionar no mercado selvagem que está o mercado de imunização no mundo, até eles teriam mais condições de exigir o fornecimento que, aliás, já está contratado e que não vem sendo cumprido. Então, nós nos fragilizamos, nós nos tornamos mais frágeis quando nós fingimos que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Morrem mais de 1.000 pessoas todos os dias. Morrem 5 Brumadinhos todos os dias. Caem 5, 6 aviões todos os dias. Mas como a gente não tem aquelas imagens da lama ou da aeronave em chamas, nós achamos que aquelas pessoas que estão morrendo espalhadas em todo o território nacional são menos dignas do nosso empenho emocional e da nossa mobilização do que aquelas outras que morreram todas juntas no mesmo lugar. Não há diferença nenhuma, as pessoas morreram, as vidas foram ceifadas, os entes queridos foram perdidos. Então, nós precisamos deixar de fazer essa banalização da morte. Né? No mercado financeiro, parece que nós estaríamos naquela situação de já está precificado. Né? Nós já precificamos 1.000 mortes por dia. Né? E morte, aliás, parece ser o tema, o gosto, o sabor desses tempos que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que você levanta várias questões, inclusive, que eu posso depois repercutir lá na frente com a doutora Karina Carife, médica sanitarista. Acho que você nos traz para a realidade em relação a essa síndrome da poliana que temos vivido, comemorando cada velhinho vacinado. Acho muito interessante isso tudo que você coloca, Fernando. Eu não quero perder a oportunidade de falar sobre um outro tema com você. Já vou colocá-lo, então, nesse próximo capítulo, que é esse decreto, então, enviado pelo governo Bolsonaro, que libera armas para a população. Isso foi no final da noite de sexta-feira. O governo alterou 4 decretos de 2019 que regulavam essa aquisição de armamento e munição por agentes de segurança e grupos de colecionadores, atiradores e caçadores. Essas alterações, elas flexibilizam os limites para compra e estoque de armas e cartuchos. Olha só, entre as mudanças, uma das principais está o aumento de 4 para 6
do número máximo de armas de uso permitido para pessoas com um certificado de registro de armas para fogo, armas de fogo. Outra mudança é permissão para que atiradores e caçadores registrados comprem até, respectivamente, atiradores 60 e caçadores 30 armas, respectivamente, sem necessidade de autorização expressa do Exército. Parlamentares de 2 partidos, PSOL e PCdoB, já entraram no Supremo Tribunal Federal para contestar, eles vão, na verdade não entraram ainda, informaram que vão entrar no STF para contestar essas mudanças, que eles acreditam ser inconstitucionais e um risco à democracia. Então é isso, na verdade o resumo é que vacina não tem, mas a arma está em promoção, você paga 4 e leva 6 agora. Olha, é pior do que isso. Pior do que isso. Você permitir que uma pessoa tenha legalmente 60 armas de fogo, de grosso calibre, armas que até há pouco eram de exclusivo uso das Forças Armadas, só tem um significado. Está se preparando a formação de milícias armadas no Brasil com finalidades políticas. Um homem que tem um desses ditos caçadores ou atiradores, e vocês me perdoem a franqueza, uma pessoa que tem 60 armas de caça, 60 armas de tiro esportivo, 60 armas de tiro esportivo são aproximadamente 400, 500 quilos de armamento. E mais, um direito a utilizar por ano 180 mil cartuchos. 180 mil quer dizer, essa pessoa estaria, em tese, disparando 500 tiros por dia. 500 tiros por dia. A razão de um tiro por minuto seria o suficiente para ela disparar durante praticamente 9 horas. Nem força física ou ouvido alguém tem para isso, para disparar uma bala por minuto durante 9 horas sem parar. É claro que isso aí se destina à montagem de um arsenal. Alguém que tenha 60 anos pode arregimentar um pelotão militar. Pelotão é uma unidade militar que tem, em média, 48, 50 homens. 2 pelotões formam uma companhia, que é a unidade que é comandada por um capitão no Exército. Com 2 atiradores esportivos ou caçadores, você forma uma companhia militar. Uma companhia militar. O Exército Brasileiro está assistindo, de vez em quando faz uma torcidinha de nariz, mas está assistindo à montagem de uma força armada paralela. Nunca antes na história desse país se venderam tantas armas. O número de armas vendidas no ano passado cresceu 91%, isso é, dobrou. Mesmo antes das franquias que agora estão sendo abertas. Nós estamos montando milícias nas barbas do judiciário, nas barbas do parlamento e nas barbas das Forças Armadas brasileiras. Não é possível que a nossa ideia de democracia, que dá às Forças Armadas e às Forças Policiais o monopólio do uso da força, esteja disposta a terceirizar, e terceirizar com razões ideológicas, o uso dessa força para intimidação. Ninguém se engane. Ninguém quer 60 armas, comprar 60 armas no mercado para pendurar na parede e ter uma coleção de armas penduradas, nem para levar com aqueles tubos, aqueles carrinhos, como quem leva taco de golfe, 60 armas para um clube de tiro. E dizer para o garoto aqui, não, agora eu quero a espingarda número 48. Não, agora me dá a 55. Eu prefiro atirar com a 22, ou com a 13, ou com a 15. Isso não existe. Isso não existe. Nem fingido é. Isso é montagem de milícias dentro de um projeto que a gente acabou de ver na televisão, lá nos Estados Unidos, como ameaça a terminar. Como ameaça a terminar. Porque não tem a menor dúvida. Quem está comprando, quem vai comprar, o povo que está vibrando, para usar as palavras de Bolsonaro, o povo que está vibrando com a possibilidade de ter 60 armas e 180 mil cartuchos na sua casa, é o povo dele. É o povo dele.
É gente fanática e é gente que não vai gastar 7, 8, 10 mil cruzeiros, 10 mil reais em cada uma dessas armas por capricho, por diversão, por status. Não. É dinheiro empregado na formação de uma milícia. Por enquanto, né, uma milícia política. Mas a gente sabe quanto essas milícias políticas também tendem a se envolver com o crime. Até porque, entre outras providências tomadas nesses decretos, que se houver algum tipo de judiciário no Brasil deverão cair, mas algumas das medidas tomadas ali dificultam a fiscalização das armas pelas próprias Forças Armadas. E se não houvesse medidas, também dificultaria, porque, imagine-se, 20 mil, 30 mil colecionadores ou atiradores esportivos no Brasil, e não é nada difícil chegar a esse número, representam, multiplicados cada um deles por 180 mil cartuchos, dezenas de milhares, centenas de milhares de munições que são impossíveis de serem fiscalizadas, inclusive porque boa parte delas se presta ao remuniciamento, quer dizer, você pega os cartuchos já usados, né, e com equipamento específico você coloca de novo pólvora, coloca de novo cartucho naqueles projéteis e eles podem voltar a ser utilizados. Então, isso é uma acumulação que chega facilmente na conta dos milhões de munições. Né? Isso é suficiente para armar um exército. Então, eu não consigo entender como é que os poderes republicanos no Brasil vão assistir quietos nas suas barbas ser montado um exército paralelo que não pode ter outros objetivos senão aqueles que nós vimos, coisa de um mês atrás, serem praticados nos Estados Unidos, quando aquela turba portando armas, chifres de búfalo, peles, uma fantasia de gente desequilibrada, foi, na prática, tentar derrubar a mais simbólica democracia do mundo. E, inclusive, como se viu agora no julgamento do impeachment não sucedido, afinal, gritando nos corredores, em altos brados, que queriam enforcar o vice-presidente da República, Mike Pence, simplesmente pelo fato dele não estar disposto a violar a Constituição e decretar inválida a eleição de Joe Biden.